Amém, pastor. Pastor Glaucio. Vontade. Amém. Deus seja contigo. Glória a Deus. Jovens e adolescentes, para as salas, não é isso? Podem ir para suas salas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A glória para sempre. Paz do Senhor, queridos. Pode sentar, em nome de Jesus. Estamos felizes, alegres em Deus, de estarmos em mais uma escola bíblica dominical. Não é escola dominical, não é escola dominical apenas, né? Escola dominical é toda a escola que acontece no dia de domingo. Toda escola que acontece no dia de domingo é uma escola dominical. A nossa é escola bíblica dominical. Amém? Meu Deus. O retorno, não, o retorno aqui tá ótimo, viu? Glória a Deus. Lição de número 11. Lição de número 11. O avivamento e a missão da igreja. Pastor Sidney, ele tem uma capacidade de conseguir identificar nas lições os professores para cada lição. E acredito eu que ele olhou em mim a característica suficiente para poder trazer essa lição de avivamento e avivamento e a missão da igreja. Eu ainda hoje, vocês sabem, quem não sabe, talvez não estava aqui no dia, minha esposa, pastora Cleude Belo, meu filho, o Israel Henrique, o nosso primogênito, e o Arthur, que ficou em casa descansando. Estivemos por quase 20 anos no campo missionário, no estado da Bahia, sendo mandado, vocacionado por Deus e enviado por esta igreja. E eu tive muitas lições na obra missionária, lá naquele estado. E hoje, aqui, ainda hoje, eu vou falar sobre uma das maiores lições que eu aprendi na obra missionária, que tem tudo a ver com a nossa lição. Eu vou falar uma das principais coisas que eu aprendi na obra missionária. A nossa leitura em classe está em Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 20. Também eu quero aproveitar, como eu fiz da outra vez, hoje eu vim um pouco garoto propaganda, viu? Eu tenho um canal no YouTube, o nome do canal é o meu canal Glaucio Belo, e nós temos todos os dias, isso daqui, ó, Teomuçando, é o nome que nós demos a essa programação, é ao vivo, todos os dias, 12:07, no nosso canal Teomuçando, no canal Glaucio Belo. Eu pedi da outra vez, vou pedir de novo. Se você gosta de Bíblia, de palavra de Deus, de aprender acerca da palavra do Senhor, se inscreva no que você pode assistir diariamente. Esse ano nós estamos com um projeto de fazer 365 dias de teologia. Ainda na pandemia, logo assim que iniciou a pandemia, Deus nos deu uma escola online.
Eu dou aula de teologia online. Temos alguns alunos aí no Brasil de teologia e alguns brasileiros fora do país, mas que são brasileiros e são nossos alunos também, no nosso curso de teologia online. Claro, né, não é no nível teológico do curso teológico dessa igreja, mas aqueles que amam Bíblia, aqueles que amam aprender a palavra de Deus, têm se matriculado nesse nosso curso teológico. Aqueles que ainda não se matriculam têm conteúdo gratuito no nosso canal no YouTube todos os dias. Se eu não me engano, hoje fazem 70 dias ininterrupta que eu estou no YouTube todos os dias falando de Bíblia, falando da palavra de Deus, e eu sei que essa igreja ama a Bíblia, ama a palavra de Deus. Você está numa escola bíblica e, mais do que importante, você está se inscrevendo, vendo não só meu canal, mas canais que falam da palavra de Deus. Amém? Então se inscreva lá todos os dias, até almoçando teologia com almoço. Leitura em classe, Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido no que tinham visto. Note a palavra crido. Crido nos que tinham visto já ressuscitado. Note a palavra crido, que vem de crer. Versículo 15. Disse-lhe ele: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, mais uma vez a palavra crer. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, novamente a palavra crer, será condenado. E estes sinais seguirão aos que? Novamente a palavra crer. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram o evangelho. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra com os sinais que lhes seguiam. Eu, quando lia esse texto, eu entendia assim, que quem crer nestes sinais, nos sinais de falarão novas línguas, colocarão as mãos sobre os enfermos, expulsarão o demônio, quem crer nestes sinais, aqueles que creem, eles só está, eu acho que o retorno para mim está um pouquinho alto. Aqueles que creem nesses sinais, esses sinais vão seguir a eles, mas não é esse o contexto do texto. Não é esse o contexto do texto. Se alguém tiver uma Bíblia, na versão Bíblia de Jerusalém, na de Jerusalém está, nas outras eu não sei se está. Está assim, ó. E estes sinais seguirão aos que houverem crido. E estes sinais seguirão aos que houverem crido. O que é esse crer? Não é crer nos sinais, mas é quem crer e for batizado será salvo. Esses que creram e foram batizados, os sinais seguirão a eles. Os que creram. Deu para entender ou não? Ou seja, esses sinais não é para pastor apenas, para obreiro, para diácono, para missionário. Esses sinais é para todos aqueles que creram no evangelho e que foram batizados. Esses sinais é para acompanhar todos os crentes. Ok? Uma segunda coisa bacana para poder nós vermos nessa passagem é o versículo 20. Preste atenção que eu já vi
Muitos pregadores e teólogos, professores, dizem que o livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de livro de Atos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que atua em todo o livro de Atos. Agora, por que já que poderia ser chamado de livro de Atos dos Apóstolos, ele não entrou como, poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo, por que colocaram Atos dos Apóstolos e não Atos do Espírito Santo? Simples, gente. Porque o Espírito Santo só agiu porque a igreja agia. O Espírito Santo só se manifestou porque a igreja tinha atitude. Por isso é ato dos apóstolos e não ato do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só age quando você age. Pegou ou não? Perceba o versículo 20, se não é isso que diz. Olha o versículo 20. E eles, tendo partido, fizeram o quê? Pregaram por todas as partes. Eles estavam tendo a atitude de pregar. E porque eles estavam tendo a atitude de pregar, o texto continua. Cooperando com eles o Senhor. E confirmando a palavra com os sinais que ele fazia. Ou seja, é a ação da igreja que faz com que Deus reaja cooperando com a igreja. E um dia de propósito, claro, eu disse na live assim: Deus na Bíblia agiu pouco. As pessoas olharam para mim e disseram, aí eu fui repetir: Deus na Bíblia agiu pouco. Pouquíssimas vezes Deus agiu na Bíblia. Aí antes que alguém olhe e diga, lá vem uma heresia, eu disse, na maioria das vezes, se você lê a Bíblia, Deus não agiu. Manilda, missionária Nilda, Deus reagiu. É o povo que age marchando e Deus reage abrindo o mar. É o povo que age rodeando a cidade e Deus reage derrubando as muralhas. É a mulher que age tocando na orla de Jesus e ele reage saindo virtude dele e curando aquela mulher. Então, na maioria das vezes, Deus reage. É por isso que a Bíblia diz, tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Você faz na terra e o céu diz assim, ele está fazendo, ele está agindo, ela está fazendo, ela está agindo, então eu vou reagir ao que ele está fazendo. Deus, ele está esperando apenas uma ação sua para ele reagir à sua fé de agir. Nessa lição, nós temos 3 tópicos. Cada um chama de um nome, né? Eu gosto de chamar de tópico. Eu dou um trabalho muito grande para sonoplasta, viu? Porque eu falo alto. Número 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Número 2, o avivamento na missão da igreja local. E número 3, o avivamento e as missões transculturais. São apenas 3 tópicos e acredito que Deus tem muito a falar conosco. Número 1, repetindo, avivamento após a ressurreição de Cristo. 2, o avivamento na missão da igreja local. E 3, o avivamento e as missões transculturais. Começando pelo tópico 1, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Vocês sabem que os discípulos estavam tímidos, amedrontados, depois da morte de Cristo. E eles precisavam de um avivamento, de um despertamento, de um ânimo, porque eles estavam desanimados, porque o seu Cristo havia sido, o seu Messias, né? Cristo, Messias, Machia, havia sido crucificado, tinha sido sepultado, eles estavam desanimados. E na ressurreição de Cristo, Cristo vem e traz esse avivamento. E eu gostaria se fosse no passado, e eu quero trazer para os irmãos uma informação que talvez se passa muito de longe.
não é desfazendo do que as pessoas pregam, mas é mostrando para vocês o que a Bíblia realmente fala. 90% dos pregadores, 90% dos professores de escola bíblica, eles ensinam que o Espírito Santo foi dado à igreja no Pentecoste. E não é isso que a Bíblia ensina. O Espírito Santo não foi entregue à igreja no Pentecoste. E eu vou explicar. Existem 3 dimensões do Espírito Santo. Quantas dimensões? Quantas dimensões? Eu vou falar só sobre 2. A terceira fica de curiosidade para vocês. Por favor, eu não sei se dá para falar alto ou se vai precisar de microfone. Alguém leia João capítulo 20, versículo 22. João 20, 22. Estou falando do avivamento após a ressurreição de Cristo. João capítulo 20, versículo 22. Pera aí. Quem está falando aí? Jesus. Quem está falando aí, igreja? Acho que vocês jejuaram hoje, não tomaram café, porque é dia de consagração, vim para a escola dominical de jejum, né? A mesmo de jejum aí. Quem está falando isso? 1, 2, 3 já? Jesus, isso aqui é a escola. Então vamos ficar dinâmico. O que ele disse, meu querido? Peraí, volte um pouquinho. Continue, volte o texto. Jesus, havendo dito todas aquelas palavras de consolo, de conforto, fez o quê? Assoprou sobre eles e disse uma palavra. Jesus mente, sim ou não? Não. O que ele disse para os discípulos? Recebei o Espírito Santo. Se Jesus soprou e disse, receba o Espírito Santo, ele estava mentindo? Não. Quando foi que eles receberam o Espírito Santo? João 20, 22. João 20, 22. Só um detalhe. Jesus não está dando, pastor Joel, uma técnica de receber o Espírito Santo. Não é isso que ele está dizendo. Agora para todo mundo receber o Espírito Santo, tem que vir aqui no púlpito e eu soprar. Não é isso. Não é uma técnica. Quem faz também não estou nem aí se você faz. Só estou dizendo que o que Jesus está fazendo não é uma técnica para receber o Espírito Santo, que todo mundo que tem que receber o Espírito Santo tem que receber no sopro. Não! Jesus está fazendo um paralelo com o que aconteceu com Adão. Adão era um boneco de barro. E Jesus vai e sopra o fôlego de vida em Adão. E Adão passa a ser alma vivente. Adão só passa a ter vida. Adão só passa a ter vida com o sopro de Deus. Da mesma forma, Jesus está iniciando a sua igreja. Está dizendo, a minha igreja precisa de vida. A minha igreja precisa viver. E essa vida que a minha igreja precisa, ela só terá através do Espírito Santo. Assim como Deus soprou em Adão, e Adão passou a ter vida, assim Jesus soprou sobre os discípulos, soprou sobre a igreja, e a igreja passou a ter vida. Então, naquele momento, os discípulos, a igreja recebeu, porque senão Jesus estaria mentindo. Ele disse, receba, essa é a primeira dimensão do Espírito Santo que a igreja tem, a dimensão da presença. A dimensão do que? Da presença. De novo, a dimensão do que? Da presença. Nós, pentecostais, de teologia pentecostal, acreditamos nisso. Que toda pessoa que aceita Jesus como Salvador, ela recebe essa primeira dimensão. A dimensão da presença.
Não importa se você fala em língua, se você não fala, se você entrega profecia, se você não entrega. No momento em que você aceita Jesus como Salvador, como bem falou o nosso professor domingo passado, o pastor Jadir, quando você aceita Jesus como Salvador, isso é o selo. Se é selado, é a garantia de que você está salvo. Você tem o Espírito Santo em você. Isso é presença. Ali, em João 20, 22, Jesus soprou a presença. Naquele momento, a igreja já recebeu a presença do Espírito Santo. Só que tem uma segunda dimensão. A dimensão do poder do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo não é dado. O Espírito Santo é dado em João 20, 22. Em Atos 2, a igreja recebe o que Jesus prometeu. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto recebeis a presença do Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não? Não. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto receba o sopro do Espírito Santo. Sim ou não? Não. Até que do alto sejais revestido de poder. Essa é a segunda dimensão. Se você aceita Jesus como Salvador, se você aceitou Jesus como Salvador, você já tem a presença do Espírito Santo. Mas tem uma segunda dimensão, a dimensão do poder. Todas as vezes que Jesus se refere a Atos 2, que vai acontecer, ele se refere a poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis virtude, dínamos no grego, poder que há de vir sobre vós e ser-me-ei testemunhas. É poder. Então, é importante, você está numa escola bíblica, é importante você a partir de hoje entender que quando Jesus ressuscita, ele entrega a vida à igreja, ele sopra o Espírito Santo. Então a igreja já tem o Espírito Santo com ela. Mas em Atos 2 é uma segunda dimensão. Eles vão ser o quê? Revestido de poder. É por isso que nós, assembleanos, dizemos: você já está salvo, você já tem a presença, mas você precisa buscar agora Atos 2. Você precisa buscar agora ser revestido de poder. Ficou claro, sim ou não? Então o Espírito Santo é dado aqui. Deixa eu correr para o segundo tópico. E o segundo tópico é o avivamento na missão da igreja local. O avivamento na missão da igreja local. Tem 3 verbos na Bíblia. Os 3 maiores verbos da Bíblia. Os 3 maiores verbos da Bíblia. Verbo número 1, vinde. Verbo número 2, ficai. Verbo número 3, ide. São os 3 maiores verbos da Bíblia. Vinde, ficai e ide, pastor Joel. Pastor Joel, não sei se o senhor sabe, mas eu tenho uma gratidão muito grande pelo senhor, viu? A primeira aliança que eu tive de casamento, eu fui presenteado pelo pastor Joel. Deus abençoe sua vida por isso. Vinde fala da salvação. Ficai fala do preparo. E ide fala da missão da igreja. A igreja precisa vir, salvação, ficar, ser revestido e ir fazer a obra missionária. Seja local ou de maneira transcultural. E quando eu fui enviado, minha esposa e eu, jovens, fomos enviados com 21 anos de idade. Ficamos quase 20 anos. Aproximadamente 49% da minha vida de existência eu passei no campo missionário. 49%, metade do que eu tenho de existência, eu passei no campo missionário. E quando fomos enviados, eu só levei roupa e o que nunca deixei de levar,
e levei meus livros. Levei as caixas de livro, né? Porque eu saí para o campo missionário empolgado. Todo missionário, ele tem que sair empolgado, né? Ele é despedido pela igreja, mas precisa ser despedido de forma empolgante. Ele tem que estar empolgado, com entusiasmo. Eu saí, fui enviado assim, empolgado, com vontade de fazer, com vontade de fazer a obra do Senhor. E claro, levando meus livros, eu levei livros de estratégia, de marketing, para crescer a igreja. Estratégias missiológicas para implantação de igreja. E chegando na cidade de São Francisco do Conde, eu comecei a pegar aqueles livros e comecei a tentar executá-los. A tentar pegar os marketings de crescimento da igreja para crescer a igreja. As estratégias missiológicas de crescimento da igreja para crescer a igreja. Passou um mês e nada. Passou 2 meses, nada. Passou 3 meses, nada. E aí começa a bater a frustração, né? Meu Deus, eu vim para o campo missionário com vontade de fazer, com vontade de acontecer, com vontade de arrebentar. Estou aqui lendo os livros de estratégia de crescimento de igreja, estratégia de marketing de igreja. Estou fazendo aqui. Uma das coisas que no livro dizia era: veja como funcionam as maiores igrejas da região e tente modelá-las. Na época, hoje não, mas na época as 2 maiores igrejas lá era a igreja universal e a igreja quadrangular. E eu observei que eles tinham um padrão, eles tinham culto todo dia. Aí eu disse, o marketing para crescer a igreja disse que eu tenho que modelar, então eu vou modelar. Aí comecei a fazer culto todo dia. Só que no culto só tinha eu, minha esposa, meu filhinho de colo e uma irmãzinha que estava desviada, e logo assim que a gente chegou, a gente ganhou ela para Jesus. Agora pensa aí, igreja. 3 meses. A gente saía todo dia, missionária Nilda. Todo dia a gente saía para evangelizar. Fazendo as estratégias missiológicas, né? Fazendo amizade com o povo. Entendendo o costume, a cultura. E 1 mês nada, 2 meses nada, 3 meses nada. Aí eu disse, o que está faltando? Aí eu fui fazer o quê? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Eu fui orar. E aí eu disse, já são 3 meses nessa labuta. E o povo, gente, vocês não têm ideia. Já viu o pastor Wesley pregando? Já viram, né? Eu pregava daquele jeito elevado ao quadrado. Não, elevado à 5ª potência. O povo passava. E eu estava lá, porque é o som de Deus que vai, é o som de Deus que desce. Agora. Aí o povo passava na rua, tinha eu, minha esposa e essa irmã. Todo dia eu. O povo passava e dizia. Coitado desse menino, 21 anos de idade. Todo dia. E pregando, e minha esposa gritava de lá, chorava de cá, outra irmã chorava de lá. E nada! E aí, finalmente, eu fui fazer o que deveria ter feito há muito tempo. Fui orar. Falei, ó, já são 3 meses, bora trancar as portas e ficar 1 mês em oração. Aí trancamos as portas e começamos a orar. Aproximadamente 10 dias de campanha de oração. Primeira coisa que aconteceu, a irmã que estava visitando a gente, já estava 3 meses com a gente. 10 dias de oração, a irmã, bum! Cai demoniado na igreja. Que isso? Aí a gente pega na oração e expulsa o demônio. Aí se empolgou ela, foi chamou uma amiga que estava meio atribulada, de rapaz, ontem o culto eu recebi minha libertação.
Depois de mais de 3 meses indo naquela igreja, recebi minha libertação. Vamos lá. Aí ela foi e convidou a irmã. A irmã foi lá e vomitou enfermidade. Aí essa irmã vomitou enfermidade, foi e chamou outra. E começou a chamar outra. De repente, as pessoas estavam começando a ir para a igreja, porque os demônios eram expulsos. Os enfermos eram curados. Os que estavam endemoniados eram libertos. A glória de Deus começou a envolver aquele lugar. E essa é a maior lição que eu entendi no campo missionário, que é exatamente o que a nossa lição fala hoje. Ou a igreja busque revestimento de poder, ou a igreja busca a glória de Deus, ou não adianta estratégia para crescer a igreja, método para crescer a igreja, livros, não adianta nada. O que a igreja precisa é ser revestida de poder. É isso que a igreja precisa. Precisamos mudar de salão. Fomos para um salão maior. Graças a Deus, quando o pastor Robson foi com a caravana lá, nós já estávamos nesse salão maior, porque senão ia ser uma vergonha. Não quero ficar quanto tempo aqui, rapaz? Cadê os crentes? Missionário tem, mas crente não tem. Mas quando ele chegou lá, graças a Deus, nós já estávamos em outro salão maior, porque nós entendemos, demorou para eu entender, de que você pode ter método, estratégia, pode fazer todas as técnicas, mas se você não está revestido com a unção do Espírito Santo, não adianta de nada. Jardim América será impactada com uma igreja cheia do poder de Deus. Os endemoniados precisam entrar aqui e sair libertos. Quer dizer, já tem acontecido, né? Os endemoniados têm que entrar aqui e continuar sendo libertos. Os enfermos têm que entrar aqui e continuar sendo curados. Perceba que é 3 coisas que Jesus manda. Jesus manda pregar, batizar e usar o nome dele. Jesus disse: ide, pregai, quem crer e for batizado será salvo, e em meu nome vocês expulsarão o demônio. É pregação, batismo e uso do nome de Jesus. É interessante, a gente precisa aprender na Bíblia. A Bíblia nunca disse: em meu nome vocês vão orar ao Pai, e o Pai vocês expulsarão o demônio. Alguém lembra do pastor José Satiro? Alguém lembra? Pastor José Satiro? Só os mais antigos da igreja, né? José Satiro, pastor da Colomba. Eu acho que a última conferência que ele teve aqui foi a 6ª. Ele pregou em muitas conferências missionárias nossas. Pastor José Satiro, ele é pastor, ele é brasileiro, mas pastor há muito tempo na Colomba, pastor de uma grande igreja na Colomba, e muito amigo do nosso querido pastor Oscar. Já esteve em várias conferências aqui. Os mais antigos lembram. E ele diz que ele estava em casa e chegou uma irmã dizendo: pastor, Deus não me ama. Ele diz: por quê, irmã? Deus não me ama, Deus não me ama. E ele diz: por quê, irmã? Porque Deus não ouve a minha oração. Deus não ouve a minha oração. E ele disse: o que você tem orado? Ele disse: a minha filha saiu de casa, está na prostituição, já tem 5 anos que eu não a vejo, e eu tenho orado para Deus libertar ela, e Deus não a liberta. Ele disse: vamos orar, minha irmã. Na hora que ele foi orar, o Espírito Santo tocou no coração dele e disse assim: mande que ela ore. Ele disse: ora a Deus aí, irmã. Aí pastor José Satiro diz que ela começou a orar: Deus, tem de misericórdia da minha filha, tem de compaixão da minha filha, liberta minha filha, tira minha filha da prostituição. Aí ele na hora: para, irmã. Ele disse: irmã, deixa eu te fazer uma pergunta simples. Diga. Foi Deus que colocou a sua filha na prostituição, irmã? A irmã: não, pastor. É Deus o culpado da tua filha estar na prostituição? Não, pastor. E a sua oração, minha irmã, é sincera. A sua oração é honesta. Só que não é uma oração de quem entende a autoridade do nome de Jesus. Ela: como, pastor? Quem é que
está prendendo a sua filha na prostituição? Minha irmã, pastor, eu acho que é o diabo. Então, minha irmã, está na hora de você usar o nome de Jesus e repreender ele da vida da tua filha. E pastor. E eu faço isso como, pastor? Pastor diz, simples, fale comigo assim. Diabo! Fala o quê, pastor? Fala, diabo! Não, pastor, falar atrai. Atrai o quê, meu irmão? Diga, diabo! Ela, Didi. Não, nem Didi, nem Dedé. Fala, diabo! Ela, diabo! Diga, solta agora, minha filha. Aí ela, solta agora, minha filha. Diga comigo, demônio! Ela, fala, irmã! Ela, demônio, tira as garras da minha filha. A irmã, tira as garras da minha filha. Ele disse, em nome de Jesus. Ela disse, em nome de Jesus. Segundo o pastor José Satiro, quando ela falou em nome de Jesus, a unção de Deus veio sobre ela e ela começou. Eu uso agora a autoridade do nome de Jesus contra ti, Satanás. Tu que tirou a minha filha de casa, colocou ela nas drogas, na prostituição. Eu agora uso o nome de Jesus para te dizer, está repreendida a minha filha agora em nome de Jesus. Sai da vida dela. Pastor José Satiro conta, 3 meses depois, ele estava preparando o tanque batismal, esperando as pessoas para ser batizada, e uma irmã lá atrás começa a apontar para ele. Ele disse, o que, minha irmã? Ele disse, vem cá, fala, minha irmã. Ela disse, pastor, está vendo a 6ª menina na fila ali? Ele disse, estou vendo. É a minha filha. Ela já está na fila para ser batizada. Está na hora de você usar a autoridade do nome de Jesus. Tu vai chegar hoje dentro da tua casa, vai levantar as mãos e vai dizer, escrito está em meu nome. Eu vou usar o nome de Jesus e você vai levantar as mãos e vai repreender o mal que lá está, porque você tem a autoridade do nome de Jesus Cristo. Alguém crê nisso? Vamos lá. Terceiro tópico. O avivamento e as missões transculturais. Eu disse que eu ia deixar para outro dia a terceira dimensão da igreja. Mas eu vou falar hoje para vocês. Alguém lembra qual é a primeira dimensão da igreja? Presença. Tá com caneta? Minha irmã, quando eu vejo caneta eu me empolgo, viu? Quando eu vejo alguém anotando eu me empolgo. Primeira dimensão da igreja é a presença. Segunda dimensão da igreja, a dimensão do poder. Mas em Atos capítulo 4, versículo 31, diz que tendo eles orado, tremeu o lugar em que lá estavam. Gente, nada está na Bíblia por acaso. Daquele momento em diante vai acontecer uma terceira dimensão da igreja. Assim como quando Deus deu a lei para Moisés, os montes tremiam. Ali naquela lei era o governo de Deus para Israel. Assim naquele tremor, em Atos 4, 31, Deus está dizendo, eu vou colocar vocês agora numa nova dimensão. Na dimensão do governo. Se você perceber, depois desse episódio, vai começar a acontecer algo na igreja que não acontecia antes. Capítulo 5. Ananias e Safira chegam e tentam mentir. Estava tendo um movimento de avivamento social no meio da igreja e as pessoas estavam vendendo as propriedades, estavam trazendo tudo. Não era 10% não. Ali estavam trazendo tudo aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira dizem que
quando diz que Barnabé tinha uma grande propriedade e que ele vendeu essa propriedade e trouxe, diz que era uma ilha, viu? Barnabé era milionário. Diz que ele tinha uma ilha e ele vendeu essa ilha, segundo os pesquisadores, né? Segundo os pesquisadores. Ele vendeu essa ilha e deu todo o dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias, Safira também venderam uma propriedade, mas disseram, eu vou dar tudo o quê, rapaz? Deixa eu pegar uma parte aqui. E a gente vai dizer que vendeu só por essa. Aí Pedro falou com eles, pensa que mentistes a homens. Não mentistes a homens, mas ao Espírito Santo. E você pode começar a ver vários textos onde o Espírito Santo vai aparecer não mais apenas como presença, não mais apenas como poder, mas o Espírito Santo vai aparecer na terceira dimensão, na dimensão do governo. Atos capítulo 8. Filipe está andando e o Espírito de Deus diz para Filipe, vai na Bíblia, Atos 8, eu não vou lembrar de qual os versículos. Atos 8, a Bíblia diz que quem fala para Filipe é o Espírito Santo. Vá e ajunta-te a essa carruagem. Atos capítulo 10, depois que Pedro tem uma visão dos animais puros e impuros, que desce do céu em um lençol, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou para Pedro. Atos 16, se eu não me engano, versículo 7, 8, ou 6 e 7, diz que Paulo, vamos lá, rapidinho. Não, eu vou voltar para 13 porque é o texto da lição. Obrigado, meu pastor. Eu só vou falar esse antes porque o 13 é o texto da lição. Atos 16, 6 e 7. Diz, e percorria a região de Frígio, Gálata, tendo sido o quê? O quê, gente? Impedidos. Eles foram impedidos pelo diabo? Não. Por quem? Pelo Espírito Santo. De pregar a palavra na Ásia. Meu Deus, isso aqui é forte. Deus não quer que a gente prega? Quer ou não quer? Quer. Mas aqui, naquele momento, o Espírito Santo disse, agora tu não vai para a Ásia. Versículo 7. Defrontando Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não quer. Até para... Gente, eu estou dizendo, presta atenção, isso aqui, se você entender isso aqui é uma das maiores revelações que você nunca ouviu em lugar nenhum. Você está ouvindo hoje. A primeira dimensão, a dimensão da presença. Depois a igreja entra numa segunda dimensão, a dimensão do poder. Mas Atos dos Apóstolos, eles não ficam só na segunda, eles entram na terceira dimensão. A dimensão do governo do Espírito Santo. Tudo que eles faziam era governado pelo Espírito Santo. Escrito está que eles não evangelizavam se o Espírito Santo não dissesse vai. E tinha um momento que eles queriam ir, o Espírito Santo, calma. Agora não, segura. E Atos 13, que é o texto da lição, da primeira igreja missionária, veja como que foi enviado os missionários. Capítulo 13, versículo 1. Como foi enviado os missionários? Havia na igreja de Antioquia o quê? O quê? Epa! Repete de novo. Havia na igreja de Antioquia o quê? O teólogo. Da onde foi que você tirou que não existe profetas hoje em dia? O ofício no Antigo Testamento era ofício de profeta. Novo Testamento é dom de profecia e ministério de profeta. Tem profetas e doutores aqui. Tem um profeta muito poderoso que aparece em Atos dos Apóstolos, que ele profetiza para Paulo. Alguém lembra o nome?
É esse nome mesmo. Me ajude, gente. É isso aí, é porque eu não estou conseguindo ouvir vocês não, viu? Que ele chega para Paulo, pega o cinto de Paulo, enrola na mão de Paulo e diz: assim vai fazer, é em Jerusalém, né? Ao homem que usa esse cinto. Isso é profeta. Efésios 4:11. E pôs Deus na igreja um para apóstolos, outros para profetas. Não, pastor, mas não tem profeta porque escrito está que os profetas foram até João. Ei, pelo amor de Deus. Você não conhece de exegese, não fala uma coisa dessa não. O que o texto está dizendo ali é que os profetas que profetizaram sobre Cristo foi até João. João foi o último profeta que profetizou sobre Cristo, sobre a vida do Messias. Esse é o contexto do texto. As leis dos profetas duraram até João, porque eles estavam apontando para Cristo. Agora, hoje em dia tem pastores, tem apóstolos, que é missionário. A palavra apóstolo é apostelo, aquele que é enviado. Tem doutores e tem profetas e tem evangelista. Aqui nessa igreja, rapaz, que igreja poderosa. Essa igreja tinha profeta e tinha doutores. Tinha o quê? Profeta e doutores. Perguntaram ao pastor Robson, ao pastor Po Yong-Chu, Dave Yong-Chu, falecido, pastor da maior igreja do mundo, na época. Perguntaram para ele: você não tem medo do avivamento na igreja, não? Que a igreja da Coreia do Sul busca avivamento. Você não tem medo do que pode acontecer com o avivamento? De especulações. Dave Yong-Chu disse: não, eu não tenho preocupação. Por quê? Porque nós damos liberdade ao avivamento vir na igreja. E nós vamos administrando esse avivamento pela palavra. Ele disse: se tiver avivamento, se o povo buscar fogo, buscar poder, e tiver palavra, é um avivamento maduro. Então ele disse: eu não me preocupo com isso. Essa igreja é poderosa porque ela tem profetas e tem doutores. Ela tem gente usada para falar com ímpeto, direcionado pelo Espírito Santo, mas ela também tem mestre. Doutores é mestre. Gente que ensina. A igreja precisa ter profeta, mas a igreja precisa também ter mestre. Continuando. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Versículo 2. Olha se repetindo aqui o governo do Espírito Santo. Versículo 2. Servindo eles ao Senhor e jejuando, o que aconteceu? Disse o Espírito Santo. Muitos crentes entram na dimensão da presença e até embarcam na dimensão do poder, mas eles esquecem de entrar na terceira dimensão, a dimensão do governo do Espírito Santo. É tudo que você faz, você ser direcionado pelo Espírito Santo. Olha, eles não foram enviados para o campo missionário porque era amiguinho do pastor da igreja ou porque estava na panelinha, não. O texto diz que eles foram enviados para o campo missionário porque o Espírito Santo falou. Quando o Espírito Santo fala e a igreja ouve, é uma igreja direcionada por Deus. E essa igreja manda os seus primeiros missionários, Paulo e Barnabé, e eles vão por toda a Europa, na época, pregando o Evangelho. Esse trabalho que Paulo fez de evangelizar uma parte da Europa, na época, fez com que um grande avivamento viesse sobre a Europa. Um grande avivamento. Pelo avivamento que houve na Europa, pela pregação de Paulo, pelas sementes que Paulo plantou lá, pelo avivamento que teve na Europa, Deus levantou missionários na Europa, que foram enviados para a África, para a América,
para a China, como é o caso de Hudson Taylor, um grande missionário na China. Mas depois da Europa ter vivido um grande avivamento, pregação do Evangelho, hoje, infelizmente, você chega em algumas cidades, em alguns países e cidades da Europa, e as igrejas estão vazias. O liberalismo teológico varreu, entrou na igreja. E hoje aquele avivamento missionário de fazer missão transcultural, ou seja, você transcender a sua cultura, transcender. É interessante falar de missão transcultural, né? Porque a gente tem missão transcultural fora do seu costume de nação, mas aqui no Brasil é praticamente uma missão transcultural também, viu? Cheguei na Bahia, estou vendo um menino calor, que só Bahia faz. Estou vendo um menino lá saboreando porque eu não quero falar o nome. Saboreando lá, aquele negócio bem gelado. Aí eu cheguei, você comprou onde, menino? Eu disse, eu comprei ali. Eu, obrigado. Foi a senhora. Ela, o quê? Me dá um sacolé aí. Ela, o quê? Ele, um sacolé. Ela disse, não tem isso aqui não. Falei, desculpa. Me deu um chup-chup. Ela, piorou, que negócio é esse para chup-chup? Oxi, você não se respeita, não é? Chup-chup. Oxi, chup-chup. Eu não tenho vendo isso não. Eu acabei de ver o menino chupando chup-chup ali. O quê? Aquilo ali é chup-chup, porque aquilo ali é geladinho. Geladinho. Eu, tá bom. Fui na feira e disse, moço, me dê uma mandioca aí. Ele, mandioca mata. Eu disse, só se for você. A mim mesmo não. Eu não vejo mandioca, não, que mandioca. Eu quero mandioca. Aqui é você vender mandioca aí. Desculpa, moço, desculpa. Aipim, ele, quê? Falei, aipim. Ele, que é isso, rapaz? Aqui, moço, na sua barraca. Isso aqui é macaxeira. Então, a gente fala que missão transcultural. Às vezes é quando você sai da sua nação, mas o Brasil é uma nação, um país de tamanho continental e às vezes você acaba vendo culturas diferentes dentro do próprio país. Mas eu quero, seguindo o que está em meu coração, falar que Paulo fez a parte dele. Hoje a Europa precisa, a Europa que um dia mandou avivamentos para outras nações, hoje ela está precisando de missionários que levem a missão lá e que levem avivamento para lá. Mas a obra que Paulo fez, ele fez bem feito. E eu meditando nessa revista sobre a obra missionária que Paulo fez de forma transcultural, o meu coração queimou no momento que Paulo chega em Filipos. E lá tem uma jovem, Atos 16, tem uma jovem que ela tem um espírito de adivinhação. E por alguns dias ela Paulo passava, esse aí, que está passando aí, está anunciando o evangelho do Deus Altíssimo, serve ao Deus Altíssimo. Ela não estava mentindo. E ela faz isso por alguns dias. Paulo não repreendeu ela no primeiro dia. Escrito está que ela faz isso por alguns dias. Paulo estava esperando, de fato, um discernimento espiritual. Por quê? Porque mesmo que aquilo não era de Deus, Paulo estava, mas será que Deus pode até usar aquilo que não é dele para falar do que é dele? Você já ouviu a história da irmã que ligou, a irmã crente que ligou para a rádio, né? Já ouviu? Quem não ouviu, levante a mão. Então vou falar rapidinho. A irmã crente ligou para a rádio e disse, por favor, eu sou filha de Deus, serva do Senhor, e eu senti no coração de ligar para essa rádio. Se
Deus não tivesse tocado no meu coração, não teria ligado. Mas eu estou ligando para essa rádio para dizer: tenho 2 filhos, não tenho nada para comer em casa. E se tiver algum filho de Deus aí, eu estou usando aqui, na época era orelhão, né? Hoje em dia não tem mais. Estou usando um orelhão aqui que a gente consegue fazer ligação gratuito. Lembra? 90? Então. E eu preciso que alguém me ajude, me socorra. E naquele momento tinha estou na internet, tem que falar correto. Tinha um de religião de matriz africana. Desaforado. Não estou dizendo que todos de religião de matriz africana é desaforado. Estou dizendo que o rapaz dessa história de religião de matriz africana era desaforado. Quero processo, não. Então, ele ouviu na rádio, ele chamou dois rapazes que trabalhavam na casa dele e disse: olha, a gente vai pregar uma peça nessa crente? Vamos pregar uma peça? O quê? Vocês vão fazer uma compra gigante no supermercado. Vão bater na porta dela. Quem é que mandou essa compra? Quando ela dizer quem é que mandou essa compra, você vai dizer para ela assim, ó: diabo que mandou. Ok. Eles foram lá, botaram na porta dela, bateram. Ela atendeu, ela: oh, glória a Deus! Dobrou o joelho no chão. Aleluia, Jesus, obrigado, Jesus. Toma sua compra, obrigado, Jesus. E aí, Deus é bom demais, aleluia. Sim. É o que você estava precisando? É tudo que eu estava precisando. Ele disse: não! Por quê? Aqui era, Deus pode estar usando uma mulher com espírito de adivinhação para falar, porque ela não está falando mentira, está falando a verdade. Mas Paulo entendeu que poderia confundir com o evangelho que ele estava pregando. E aí Paulo vai e repreende o espírito maligno daquela jovem. Paulo faz algo bom. Só que os dons daquela jovem não gostaram. E aí, por causa disso, preste atenção nisso, por causa disso, Paulo é odiado, Paulo e Silas. Na época, Paulo estava com Silas. Paulo e Silas foram odiados, açoitados e presos. Eles não tinham feito nada demais, a não ser libertar uma jovem. Eles não tinham feito absolutamente nada demais a não ser arrancar um demônio, um espírito de adivinhação que estava naquela jovem. E agora, porque eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam presos. Talvez alguém comece a dizer: Deus, eu missionário, fazendo a sua obra, e vim parar na prisão, porque estou fazendo a sua obra, eu não fiz nada de errado, eu somente libertei alguém que precisava de libertação. Bate um sol aí. Eu simplesmente falei para alguém que está precisando de libertação e repreendi aquele demônio. E agora eu estou aqui na prisão. Paulo poderia estar murmurando. Paulo poderia estar reclamando. Fiz a tua obra. E agora? Estou aqui nessa prisão. E agora? Estou aqui preso. Ele poderia estar reclamando, mas ele não estava reclamando. O que ele estava fazendo? Mesmo na prisão, eles foram odiados, açoitados e depois presos. Mesmo assim, eles estavam lá, dentro da prisão, e ao invés de reclamar, de murmurar, eles estavam cantando e orando. Eles estavam cantando e orando. Quem sabe Paulo olhou para Silas e disse: Silas, fomos odiados, açoitados e presos. O que nós vamos fazer agora? Paulo disse: eu vou fazer uma coisa. Santo
santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo. É o Senhor Deus, digno, digno de louvor. Amém. Eles tinham tudo para estar reclamando e murmurando dentro da prisão, mas ao invés de reclamar e murmurar, eles levantaram a voz e adoraram ao Senhor. Qual é o segredo, pastor? Porque eles estavam adorando ao Senhor, mesmo na prisão. A Bíblia diz que era perto da meia-noite. Eles estavam na prisão adorando. E porque eles estavam adorando, veio um terremoto. Alguém que chegou aqui nessa escola bíblica, e que você diz, eu não fiz nada de errado, eu só fiz a obra de Deus, eu estou nessa prisão. Deus manda te dizer, não importa o lugar que você esteja, a situação que você esteja, não reclame, levante a mão e adore. Porque enquanto você adora, a Bíblia diz que de repente veio um terremoto. A Bíblia diz que de repente veio um terremoto e os alicerces se quebraram. Você tem mão para levantar? Eu não sei qual é a situação que você está, mas Deus está dizendo, independente dessa situação, levante as tuas mãos. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Enquanto adora, Deus manda um terremoto para quebrar as cadeias. Eu vou repetir, se você toma posse, vai dar um glória melhor. Porque enquanto você adora, Deus manda um terremoto e quebra as cadeias da tua alma. Escute. Já vou terminar. Escute. 19 anos na Bahia. Eu prego desde os 7 anos. Desde os 7 anos. 7 anos eu comecei a pregar. Eu fui pregar na Bahia, na Assembleia de Deus de Madureira, do pastor Romero Farias. E naquele momento, quando eu estava pregando, minha perna bambeou, comecei a passar mal. Era para eu pregar 50 minutos. Não consegui pregar. Preguei 20 e entreguei o microfone para o Ministério de Louvor. Eu não sabia, mas naquele momento bateu uma crise de ansiedade. Vou dizer por quê. Porque estava perto de eu vir embora. E eu já tinha tido, missionária Nilda, uma espécie de síndrome de pânico. Logo assim que a missionária Luzia faleceu. Missionária Luzia, antes de ir para o Ceará, que ela estava? Antes de ir para Alagoas, ela passou por lá conosco. Ela conviveu conosco. E a morte dela me abalou muito. Isso logo quando aconteceu. E eu comecei a pensar que eu ia morrer também no campo missionário. Falei, pronto, missionária Luzia morreu no campo missionário, eu também vou morrer no campo missionário. Eu fiquei 6 meses com a sensação de que ia morrer.
6 meses com a sensação de que ia morrer. Eu ia dormir, eu falava com minha esposa: ó, amanhã eu não vou acordar. Eu tenho certeza que eu não vou acordar. Então, por favor, case com uma pessoa que te ame, que te respeite. Case com uma pessoa que tenha dinheiro, porque esse aqui, você viu que... E ela dizia: para com isso. E aí 6 meses eu lutando com aquela síndrome de morte, e eu venci. Mas como estava perto de eu voltar do campo missionário, aquela síndrome, puf, reacendeu. E aí, um pastor amigo meu, que vocês devem ter visto nas redes sociais, pastor de infância, amigo meu de infância. Pastor de infância não. Um amigo meu de infância, que era pastor, ele morreu no púlpito. Lá de Cachoeiro, alguém lembra? Passou nas redes sociais. Aquele pastor que morreu no púlpito era um pastor, era um amigo meu de infância. Quando eu estava pregando lá, que eu senti minhas pernas bambear, eu disse: pronto, vou morrer no púlpito igual. Você está rindo que não foi você. Vou morrer igual meu amigo no púlpito. Entreguei o microfone, fui, era domingo de manhã também. Fui para casa. Bora no restaurante. Eu falei: não quero ir para o restaurante, não, vou para casa. Fui para casa, deitei, apaguei. Minha esposa foi para a igreja, eu não fui, falei: não estou bem. Na quarta-feira eu fui falar para os irmãos o que tinha acontecido. Quando eu fui falar para os irmãos, senti mal de novo. E aí na mesma hora eu fui para o hospital, né? Senti mal, vai para o hospital. O médico fez uma bateria de exame de sangue, não deu nada. Eu entendi que era o quê? Psicológico. Queridos, eu não podia mais subir. Presta atenção, quem está me ouvindo? Eu não podia mais subir no púlpito. Porque se eu subisse no púlpito, eu achava que ia passar mal. Contei para o nosso pastor, pastor Robson. Disse: pastor, domingo com o missionário, a gente estava brigando para ver se Cleude prega, se eu prego, porque não dá não. Aí eu falei com ele: mas eu vou subir no púlpito de Jardim América, Missão Josué, que é a minha igreja. Eu vou subir naquele... Eu não estava subindo no púlpito para pregar, porque se eu subisse eu passava mal. Eu vou subir naquele púlpito e vou ser curado naquele púlpito. Já fazia meses que eu não subia no púlpito. Eu não estou dizendo que é fácil. Aqui agora, para mim, eu prego desde os 7 anos, mas eu ainda estou enfrentando isso. A síndrome de pânico. Só que, independente da situação que eu estou, eu sou como Paulo e Silas. Levante as suas mãos. Sério, sabe por quê? Sabe por quê? Eu já vi gente com lágrimas aqui nos olhos. Porque Deus está usando essa manhã de escola dominical para te dizer: enquanto tu adora, enquanto você adora, eu vou quebrar as correntes que te prendem. Enquanto Paulo e Silas, esses missionários, estavam adorando, as prisões se quebraram. Houve um terremoto e as prisões quebraram. Eu te convido aqui nessa escola bíblica. Mo, por favor, bote a mão no coração dela ali, ó. Lá, a última do banco lá. Do lado da de vermelho. Bote a mão no coração dela. Enquanto você adora, vai haver terremoto na sua casa. Vai haver terremoto na sua família. Vai haver terremoto na sua empresa. E vai haver terremoto na sua alma. E tudo que estava te prendendo. A Bíblia diz que enquanto Paulo e Silas estavam adorando, houve um terremoto e as prisões quebraram. Levante as tuas mãos para fazer o melhor adoração, porque vai quebrar. Santo, adore! Santo é o Senhor Deus poderoso. Aleluia. Digno de louvor. Fica de pé, igreja, e adore ao Senhor. Levante a sua mão. Digno de louvor. Cante, cante, louve ao Senhor. Tu és santo. Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor.
louvor. Amém. Levante a sua mão mais alto que você puder. Bendito e eterno Deus. Aleluia. Pela autoridade da palavra do Senhor ministrada nesta manhã, nós cremos no poder de Jesus. Poder curador, poder transformador, poder salvador, libertador, do nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus Cristo, o nome que cura, que liberta, o nome que transforma, o nome que muda a história do homem. Nesta manhã, Senhor, visita agora cada coração dos que estão presentes aqui e dos que estão, Senhor, acompanhando, cultuando a Ti. Oh, esta ministração pelo canal, Senhor, pela transmissão feita nesta manhã. Deus, liberta, cura, opera, Senhor, sinais, milagres, maravilhas, para a glória do Teu nome. Nós oramos na autoridade de Jesus, repreendendo toda dor, toda enfermidade, toda doença, todo dardo do maligno cai por terra, toda corrente, toda prisão, seja liberta agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.